Bem, a missão confiada ao Prota é de ir para a Ilha Largo, onde eles têm uma missão de logística, onde a Lily estará sob o comando. Só que tem um porém, ela demora muito para completar a missão. Ao chegar lá, Léo vê que ela não consegue trabalhar em equipe, e pensando numa forma de fazer ela trabalhar em equipe, decide fingir que está doente e pede para Lily em busca de algumas ervas medicinais. Léo tinha preparado desafios que forçassem Lily a trabalhar em equipe, daí a mina mete o pé atrás dos remédios. Só que ela não sabe para que rumo, e após o Prota dizer o rumo, agora sim ela mete o pé no rumo certo. O Prota manda seu olhão ficar de olho na Lily, que vira um lobo divino, que é lindão, sério, queria ter um desses. O primeiro desafio é uma pedra no caminho, que ataques físicos não surtem efeito. Assim, Léo planejou para que ela procurasse magos para remover a pedra, mas a lobinha é insistente, após muitas pancadas na pedra consegue quebrar ela. O segundo desafio é uma barreira de slimes, onde quando você derrota um, ele se multiplica e assim por diante. Ela não consegue de início, mas ela derrota tantos que se multiplicam ao ponto de estourar o slime central. Enfim, agora a Lily tem mais um desafio. É uma fenda que Léo criou que nem mesmo Lily com seu super salto não consegue ultrapassar. Aí Léo, disfarçado de tiozinho, diz que ela precisa de amigos para ajudar ela, que trabalhar em equipe facilita as coisas. Até aí, parece que ela entendeu, mas do nada ela começa a atravessar nadando. Depois disso, todos os desafios criados por Léo falham ao ponto dela desistir de olhar. No dia seguinte, Léo amanhece bem. Lily tinha dado remédio a ele. Aí ele agradece e ela fala que quer mostrar uma coisa para ele. Ela mostra uns desenhos onde ela trabalha em equipe com os outros soldados para agilizar o processo para transportar os suprimentos para o castelo. Ele diz que foi isso que o tiozinho a ensinou. Após tudo dar certo nessa missão, Léo volta para o castelo e a Chutina diz que ele tem uma carta importante diretamente enviada pela Rainha Demônio. Na carta diz que ele deve se apresentar imediatamente para a rainha. Ao chegar na sala da rainha, ela o recebe com muita alegria por conta de ter ouvido de Chutina que ele estava ajudando bastante o exército demoníaco a se levantar, e a rainha Éstida queria comemorar isso com o Prota. Só que o Prota estava com tanto medo de ser descoberto por ser expulso do exército. Assim eles começam a beber, e a rainha pede para ele tirar o elmo. Ele tenta negar, mas ela vai e tira. Então ele muda um pouco sua aparência para não ser reconhecido. Mesmo assim, a rainha dá uma encarada nele que consegue mudar o foco do assunto. Então ele tem a ideia de embebedar ela para fazer aquilo. Sim, isso mesmo, fazer ela ficar bêbada para dormir. Sei que tu pensou outra coisa. Mas seguinte, ela bebe todas as bebidas que estão na mesa, mas ela não fica bêbada ao ponto de ir dormir. Sendo assim, eles começam a comer também e a conversa flui normalmente. E aí descobrimos que o Prota é o cara que ensinou os cozinheiros do castelo, pois eles eram uma bagunça na cozinha. A rainha conta sobre o herói que arruinou seus planos, e é o único que ela não aceitaria em seu exército. Nesse momento também descobrimos a motivação de tudo que a rainha Éstida vem fazendo. No mundo demoníaco não tem sol, nem vegetação verde, e a água é suja e impura. Por esse motivo, ela quer um mundo melhor para seus semelhantes. Assim, ela está em busca da pedra filosofal que tem o poder de reformar o mundo que vivem. Assim, a rainha pergunta a motivação para Léo entrar no exército demoníaco. E ele, vendo que a rainha tinha se aberto com ele, pensa em contar toda a verdade. E na hora que ele ia falar, Lily e Chutina aparecem com a carta de extrema urgência que diz que o general Merns partiu em viagem e que não eram para procurarem ele. E outra carta do general Edward, onde diz que falhou em treinar adequadamente suas tropas e diz que vai cometer o não vivo. Assim a rainha fica sem entender nada. Eles imediatamente vão atrás dos generais com Léo indo atrás de Merns e a rainha atrás do Edward. Léo consegue o rastrear através de requisitos de magia, quando também sofre um ataque surpresa de Merns, que para o ataque ao ver que era Léo. Eles começam a conversar e Léo descobre que Merns irá em 3 dias fazer entrevistas, só que ele é muito tímido e não é bom em se comunicar, então ele tinha decidido de ir em uma pequena viagem onde tentaria aprender a se comunicar melhor. O Prota então leva Merns para trabalhar de garçom em um bar onde ele irá aprender a se comunicar melhor. Merns não estava gostando muito do serviço, pois achava que não estava melhorando em nada. Então Léo fala para ele atender uns lobos que são problemáticos e assim Merns vai lá.
Os lobos estão fazendo merdas de gato-sapato. Assim, o lobo tenta praticar atos impuros com merdas à força. E é aí que acaba mal, pois Merns tentou até onde pôde se comunicar com eles. E como não deu certo, ele desceu a porrada nos lobos. Assim acaba o dia, e eles voltam para o castelo, onde a rainha diz como foi com Edward. Ele era um ser dragônico e não podia ser atravessado por espadas normais. Sendo assim, ele estava tentando enfiar a espada em seu peito diversas vezes em vão. Em uma sala, Léo e Merns estão conversando, e Léo diz que Merns pode perguntar qualquer coisa que ele vai responder com honestidade. E Merns, com um olhar assassino, pergunta se Léo tinha se juntado ao exército demoníaco para arruinar a humanidade, pois dizia que isso era mentira, pois Léo não precisava se aliar a algum exército para destruir o mundo. Então ele diz estar surpreso, pois achou que uma hora ou outra seria perguntado por Chutina sobre isso. Bem, Merns, quando era pequeno, era um escravo que foi recrutado por uma guilda de assassinos, onde não tinha expectativas sobre ele, e que ele morreria em seu primeiro confronto. Mas ele tinha poder suficiente para sobreviver nesse mundo cruel. Durante o começo da invasão da Rainha Demônio, Eshda, em sua cidade, ele viu que a rainha mais ajudou do que destruiu a cidade, pois a rainha tinha pego o prefeito corrupto e tinha planos para melhorar a cidade, enquanto era base para o exército demoníaco na guerra. Assim, Merns fez seu primeiro contato com Eshda. Entrando assim para o seu exército, ele tinha como objetivo destruir a humanidade. E, como esse não era o objetivo de Eshda, ele se desanimou e pretendia eliminar e liderar um caos na humanidade. Mas, ao ver como era o jeito diferente de Eshda, era bom e que nem todos mereciam sofrer, ele desistiu. E logo após isso se tornou um dos grandes generais da rainha. E assim, desanimado, ele liderou o exército que estava indo bem até o Prota Léo aparecer. Léo conta que vai contar como o mundo era quando ele nasceu, já que ele vem defendendo a humanidade há muito tempo. Ele conta que a humanidade era uma civilização industrial, onde tinha lançado foguetes em um mar azul de estrelas, tinha vários satélites ao redor do mundo e uma rede de comunicação invisível ao redor do planeta. Nessa época só tinha humanos no mundo, até que um dia um buraco se abriu no meio de Tóquio. Desse buraco vinha vários demônios que eles conheciam bem agora. Muitos tentaram viver ao lado dos demônios, mas alguns optaram por descer a porrada. Assim começaram guerras e guerras contra os demônios ao redor do mundo. Mas os humanos eram fracos e precisavam de muitos para vencerem apenas um demônio. Os presidentes de todos os países do mundo se reuniam e diziam precisar de armas fortes suficientes para derrotar os demônios. Um cientista tinha pego 12 crianças para serem experimento, metade humano e metade demônio. Eles se chamavam Demon Heart Series. Ao longo do tempo, os outros foram morrendo em batalha, até sobrar apenas o nosso Prota, o cara mais OP do anime. O Prota fala que desde que nasceu era um herói, e que dentro de sua mãe já lutava contra infecções, pois ele era muito apelão. Ele viveu por muitas eras, protegendo a humanidade de ataques. O Prota ficou muitos anos defendendo a humanidade, parou de ser herói e se juntou aos demônios. Léo já tinha até lutado contra o pai de Eshda, o antigo rei demônio. Nesse momento, Léo vê que Merns é um ótimo ouvinte, que ele se formou em ser uma pessoa comunicativa, e diz que vai dar um diploma para ele. O Prota diz que parou de contar os anos quando passou de 1000. Ele diz que todos do exército são uns grandes patetas, mas são pessoas boas, que é isso que faz ele querer trabalhar duro com eles. Ele diz que vai pegar a pedra filosofal e dar um jeito nessa situação. Assim o episódio acaba, e se quiser a parte 3 desse vídeo, já deixa seu comentário na descrição. Eu sou o Jefferson e fico por aqui. Até a próxima, valeu!